O ethos foi criado em 1998 e ele trouxe aqui para o Brasil o conceito de responsabilidade social empresarial. Foi importante naquele momento porque a ideia era mostrar que as empresas tinham um outro papel a cumprir na sociedade de uma maneira geral. Era difícil tangibilizar o que é esse outro papel. Então o ethos acabou desenvolvendo os indicadores ethos de responsabilidade social, e esses indicadores mostravam o caminho para as empresas poderem avançar nesse processo. Nós sempre dizemos que não há empresa socialmente responsável. Há empresas que estão em processo de responsabilidade social empresarial. Esses indicadores cumpriram um papel bastante importante e ainda cumprem para que as empresas se introduzam nesse tema e consigam fazer avanços significativos. Acontece que aproximadamente há 2 anos atrás, mais ou menos, quando você acaba, de alguma maneira, tendo uma consciência sobre outros desafios que se colocam para a sociedade, e ali começaram a ter questões que a sustentabilidade começou a aparecer de uma maneira mais forte, as questões climáticas, logo em seguida as questões sociais se evidenciam muito mais com a crise econômico-financeira. O ethos sente que há um novo desafio a cumprir, que as ações individuais das empresas permanecem sendo importantes, mas elas não vão dar conta desse grande desafio que se coloca para a sociedade de uma maneira geral. Então, ela propõe, o ethos propõe e começa a estudar esse novo momento e constrói uma plataforma por uma economia inclusiva, verde e responsável. A ideia é você incluir esses 3 grandes eixos que tratam da questão social, ambiental e ética, para que as empresas possam avançar. O novo momento exige que as empresas integrem as suas ações. Elas têm que pensar na economia, elas têm que pensar nos resultados, mas integradamente com esses outros eixos, e a proposta da plataforma é essa. Ela avança de uma maneira muito simples, colocando em práticas empresariais que possam construir políticas públicas, porque a ideia é que você ganha universalidade quando você universaliza processos, quando você tem escala de política pública, você avança em valores, em inovação, e você também atua com uma ação local, nacional e uma ação global. A integração dessas questões é, em síntese, o que a plataforma propõe. A nova economia é você ter um olhar integrado sobre essas diferentes dimensões, né? A questão é que nós sempre olhamos uma determinada dimensão. A dimensão valorizada é a dimensão, via de regra, a dimensão econômica, que ela permanece e tem que ser valorizada. Mas a questão que se coloca é o momento de nós olharmos de uma outra maneira, de uma maneira mais integrada, com as demandas que a sociedade tem, né? Nós estamos hoje com problemas muito sérios de enfrentamento de uma questão de limites do planeta. Como é que as empresas se incluem num processo desse? Uma nova economia é uma economia que não é mais olhada em camadas, como historicamente ela sempre foi. Você sempre se preocupava, a camada significa, você sempre se preocupa primeiro com a questão econômica, depois com a questão social e depois com a questão ambiental. O próprio movimento da nossa história levou a isso e ocorreu dessa maneira. O que está acontecendo agora é que nós estamos enfrentando esse novo grande desafio, e esse novo grande desafio não permite mais que nós resolvamos essas questões independentemente. Nós temos que ter um olhar integrado para elas. E a empresa deve olhar, é uma grande oportunidade para as empresas olhar de uma maneira integrada. Então, a proposta que se faz é, você pode desenvolver esses eixos de uma maneira muito simples. Você pode ter um olhar para produção e consumo, que são os grandes temas, produção e consumo, respeitando os limites do planeta. Você pode ter um olhar para as questões sociais da pobreza e da desigualdade, como é que você enfrenta essas questões. E você pode ter um olhar para as questões de integridade e combate à corrupção.
porque trabalhar de uma maneira também com promoção da integridade é chave para esse nosso processo, porque a gente precisa recuperar confiança. A nova economia, portanto, é a integração desses processos de uma maneira geral. E eu diria que a Rio+20, ela só veio a confirmar essas questões, porque ela traz essas questões como centro do debate. Então, fica para nós aqui a tarefa de conseguir avançar junto com as empresas, que são os agentes, é o agente-chave para esse processo, para que as empresas possam ter uma atuação concreta, descobrir as ações, desenvolver grupos de trabalho, trocas de experiência. E esse é o desafio que se coloca hoje, porque isso não é mais custo para as empresas. O custo ele é ínfimo se comparado aos resultados que isso pode trazer para as empresas. E é esse novo olhar que cada vez mais nós temos que estar, de alguma forma, tentando animar dentro dessa área empresarial. Nós vivemos um período de transição e esse período de transição ele se caracteriza pelo fato da gente dar mais velocidade ou menos nesse processo em função do contexto que a gente vive. Então, se a gente vive um momento de crise, você muitas vezes reduz a velocidade desses processos de avanço na sustentabilidade. Se você vive um momento de eleições, muitas vezes esse tema, combinando eleições com crise, faz com que a sustentabilidade muitas vezes perca força nessa questão. Faltam lideranças para trazer esse processo do ponto de vista de governança global, faltam lideranças que, de alguma maneira, avancem além de suas fronteiras. Hoje em dia, os países ainda estão pensando as suas fronteiras, os problemas que nós temos como humanidade, eles vão além das fronteiras e nós ainda não estamos conseguindo avançar num olhar sistêmico para isso. Mas há uma grande oportunidade, porque esse movimento é irreversível. E as empresas estão percebendo isso. De uma maneira geral, as empresas estão avançando mais, muitas vezes, do que os governos nesses processos. E nós temos que tomar um cuidado, porque as pessoas que trabalham com sustentabilidade pensam que nós só vamos conseguir avançar nesses processos de uma maneira mais rápida, alguns pensam, quando nós tivermos algum problema mais grave, uma catástrofe ambiental. Outros acham que o processo é de conscientização permanente, efetivamente, para que a gente possa estar mudando a nossa cultura, de uma maneira geral. A mesma coisa vale para as empresas. As empresas correm riscos, muitas vezes, e elas não precisam se deparar com um risco que coloque quase em xeque a sua viabilidade. Elas podem estar desde já apostando nessa agenda. E apostar nessa agenda é fazer uma gestão de riscos. Essa gestão de riscos é uma gestão de riscos ambiental, social, de integridade, porque mexe com reputação. E se você tem um olhar para essas questões, você vai reduzir os riscos da tua empresa, do teu negócio, e pode estar gerando perenidade. Você também pode avançar nas questões eminentemente de eficiência, de ecoeficiência, de tratar dos recursos naturais. Isso é algo que é possível e também é algo muito importante da gente avançar. E por fim tem uma agenda de inovação. Essa agenda de inovação é uma agenda importante porque é repensar os nossos produtos, é ter um outro olhar, que é o ponto-chave da sustentabilidade. Mas eu diria, a oportunidade é desde já a gente não esperar que aconteça algo grave na empresa ou no nosso negócio. Nós já temos ferramentas para poder avançar e isso vai gerar outra visibilidade, outra reputação e vai reduzir os riscos dos negócios de uma maneira geral. Nós conseguimos observar no mundo avanços dessa questão da sustentabilidade e da nova economia em diferentes países. Evidentemente, você olha para alguns países europeus que estão na vanguarda disso, observa que a Alemanha tem um processo muito forte nas questões de energia renovável, que a China desenvolve muito energia renovável, energia solar, e está querendo colocar essa questão da sustentabilidade como algo cada vez mais importante, feito muitos investimentos. Mas o que é importante ressaltar é que o Brasil tem muitas oportunidades, e é aí que eu penso que nós devemos
devemos nos unir, né? Nós temos a possibilidade de avançar muito, governo, empresas, sociedade civil, e esse é um trabalho muito importante da gente realizar. O Brasil tem uma questão de biodiversidade rara no mundo. O Brasil tem questões como insolação, como as questões de vento naturais para nós. Quer dizer, a questão da energia hídrica, quer dizer, nós podemos avançar, temos as condições naturais de avançar. É uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para o produto brasileiro ser um produto sustentável. Cada vez mais o Made in Brasil tem que ser encarado como produto sustentável. Nós só vamos conseguir isso se nós tivermos uma consciência de todos esses atores, de uma maneira geral. Se a gente conseguir ter no país um plano de desenvolvimento sustentável, em que incorpore todas essas questões e que as empresas estejam integradas. Isso não é difícil de fazer, mas isso demanda uma consciência de todos esses públicos e uma vontade de atuar conjuntamente. O que é mais difícil, que era a gente ter as condições naturais que nós temos, nós já temos. Agora é uma questão de nós sabermos, na verdade, sentar, negociar, avançar, respeitar, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós temos.